A gente não está aqui para julgar ninguém, não. Isso é papel do juiz, da juíza. Mas uma coisa a gente sabe. Nas redes sociais, a Deolane Bezerra, que tem mais de 20 milhões de seguidores, a gente sabe, só você entrar aí para ver nas publicações, a advogada e influenciadora ostenta uma vida muito diferente da maioria dos brasileiros. Né? Ela adora postar fotos com carros importados, né, que tem. Só um desses carros, gente, custou 4 milhões de reais. A Deolane vive em um condomínio onde a média de preço das casas é de 60 milhões, tem até casa em Miami, né, uma mansão, na verdade. E assim como a Deolane, é esse o alerta que a gente vai fazer agora, vários famosos faturam na internet vendendo uma imagem bem-sucedida, de uma vida luxuosa, como se dinheiro fosse fácil. Tem uma ostentação, essa é a verdade. Mas na vida real de todo mundo, a vida real de todo mundo é o quê? É cheia de problemas. Inclusive com a justiça, como a gente está vendo aí. Então, a gente vai bater um papo sobre esse assunto, a ostentação que a gente vê nas redes sociais. Quem você deixa ser influenciado? Você é influenciado por quem? Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação. Agradeço, Roberto. Uma boa tarde. A gente também recebe aqui a Ana Toniato. Tudo bem? Agradeço, tudo jóia. A Ana é empreendedora, também usa muito a rede social, né, Ana? Uso bastante. Daqui a pouquinho você vai falar pra gente se também já se sentiu influenciada em quais foram esses momentos. E a gente também recebe aqui a Maíra Gama. Maíra, obrigada também pela sua participação. Você também usa muito rede social, está sempre antenada ali, acompanhando tudo que as pessoas postam? Então, obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com você hoje. Hoje em dia a gente está ligado na internet, nas redes sociais, e isso é para todo mundo. Eu também estou usando, mas tem que ter muito cuidado. Você já se pegou sendo influenciada por algum desses influenciadores, tanto positivamente ou negativamente? Olha, para falar verdade, sim, é normal, né, que a gente veja algo que o outro posta, ou que está sempre falando e que a gente se admira. Então, assim, algumas vezes você dá vontade de você ter aquela vida. Só que as pessoas têm que ter cuidado para que aquilo não é uma vida real, né? Aquilo é alguma coisa que está sendo postada. No caso das pessoas muito famosas, né? Eles ganham dinheiro em cima disso. Então, a gente tem que ter cuidado. Você consegue filtrar isso? Tenta ao máximo, tenta ao máximo. Mas tem hora que bate em você também, Ana, essa sensação, poxa, a grama do vizinho é mais verde? Sim, bate sim, porque a gente trabalha tanto e almeja as coisas e o vizinho com tanta facilidade e às vezes na mesma realidade que a gente, às vezes está lá ostentando algo, né? E a gente pensa que a vida do vizinho é um morango mesmo, né? E a gente fala, poxa, isso frustra. Né? É isso o sentimento de frustração? É o sentimento de frustração, né? De impotência, que você trabalha tanto, nós trabalhamos tanto e está muito difícil hoje as coisas, né? Sobreviver hoje está bem difícil. Elza, por que para algumas pessoas as redes sociais, né, viraram aí uma ferramenta mais de ostentação do que de uma verdadeira inspiração? Ai, Roberta, muitas vezes esse excesso de exposição fala muito de uma necessidade de autoafirmação, de um vazio existencial, da necessidade de serviço, ser validado, se sentir importante. Às vezes essa pessoa que está ostentando uma beleza magnífica, uma riqueza grandiosa, é uma pessoa que tem ali uma autoestima muito baixa, autoestima, né? A estima que ela tem de si mesma é muito comprometida, ela não acredita no próprio valor dela, então ela precisa receber do outro essa validação para que ela de alguma forma consiga acreditar em si mesma. A gente tem que ter muito cuidado, muita razão, né? E muitos questionamentos a respeito do que o outro está formando de opinião social em mim. Tá? É importante a gente socializar, é importante a gente acessar as redes sociais, a própria mídia, né? A própria TV também tem muita força na nossa formação social. Só que a gente precisa entender que, igual ela falou uma frase muito importante, às vezes a pessoa está na mesma realidade. Não. Ninguém está na mesma realidade. Não existe uma realidade igual a outra. A minha realidade é subjetiva, a minha sensação de sucesso é muito relativa
aquilo que eu idealizei para mim. Tem gente que casou e se sente bem sucedido. Tem gente que não casou, não tem filhos e também se sente bem sucedido. Tem gente que fez vários cursos superiores e está bem satisfeito. Tem gente que não estudou nada e tá também. Então, a minha realidade é só minha. Né? A gente fala daquele ditado, quem sente a quentura do fogo é o fundo da panela. Então, eu não posso comparar a minha vida com a do outro, porque o outro tem um outro processo cultural, ele tem outra capacidade intelectual, uma capacidade cognitiva, a pessoa tem uma outra estrutura psíquica, ela tem uma outra formação. Então, por mais que a gente tenha situações, embora comparativas semelhantes, a forma de interpretar o mundo e as circunstâncias é muito individual, é de cada sujeito. Você trouxe um ponto muito importante, a gente também não pode demonizar as redes sociais, porque tem um processo, tem uma socialização interessante, né? A gente mata a saudade, a gente às vezes se pega sorrindo com a conquista do outro. Poxa, que bacana, fulano tá ali, tá se divertindo, tá em família. Quantas vezes isso desperta na gente também boas sensações. Mas diante dessas frustrações, por exemplo, que você disse, Ana, o que você faz? Hoje você consegue filtrar, por exemplo, parar de seguir aquilo que não está te fazendo bem? Sim, eu às vezes deixo de seguir, mas é algo que vem, passa rápido, né? Porque eu entendo e sei da minha realidade, do que eu posso, né? E se for necessário, eu excluo, se for algo que realmente vem me fazendo mal, né, a gente precisa de ter esse cuidado. Mas você sempre agiu assim? Ou você foi criando uma maturidade com as redes sociais para chegar? Eu fui criando uma maturidade. Isso é com o tempo, né? Porque a gente vai vendo. E eu conheço pessoas que salvam fotos em lugares bacanas para postar depois, né? De muito tempo. E isso eu acredito que tem muitas pessoas que fazem isso, que postam algo que não estão nem vivendo naquele momento. Já ouvi muitas histórias assim, tá? De influenciadores, por exemplo, que levam 5 biquínis para a mesma praia para poder fotografar em ângulos diferentes, para postar como se estivessem ali ainda permanecendo naquele lugar. Isso mostra que a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas postam, né, Elza? Pessoal, você é influenciadora digital. Você posta 100% da sua vida? Claro que não. Você posta quando você está brigando com o marido, quando você está dando safanão nos meninos, quando a casa está bagunçada? Não. Você fragmenta um pedacinho da sua vida e posta aquilo porque tem todo um comércio por trás daquilo. Eu vou vender uma imagem, eu vou vender um produto, eu vou vender uma credibilidade. Então, a gente precisa entender que a nossa vida, ela é real, ninguém acorda bonito, se não tomar banho, não fica cheiroso. Então, assim, existe uma realidade nua e crua, dolorida, que a gente precisa enfrentar. E as pessoas, quando elas vão se expor, elas escolhem realmente o que elas vão querer mostrar, porque ela precisa despertar desejabilidade social, ela precisa despertar admiração e interesse, ela às vezes precisa comercializar algum produto ou serviço. Então, a gente precisa ter essa análise um pouco mais crítica das coisas para que a gente não seja seduzido, levado, influenciado por algo que não se conecta comigo, por algo que não faz sentido para mim. Às vezes eu compro uma coisa que eu não gosto porque alguém falou que é legal, mas será que é? Será que eu me interesso? Será que é o meu estilo? Então é uma questão de estabelecer crítica mesmo para que a gente se proteja disso. Você tem, Maíra, esse filtro de crítica? Então, é importante porque para a gente conduzir a nossa vida, como ela falou, é importante que a gente tenha esse discernimento. Fala bem pertinho do microfone. É importante que a gente tenha esse discernimento. Então, assim, esse filtro, ele é importante. Como você mesmo falou, a maturidade, né? A maturidade, ela nos permite ter essas reflexões. Então, é importante a gente estar sempre em casa, né? Nos lugares que a gente frequenta, sempre falando, gente, cuidado, não é assim, né? Cuidado com o que você está querendo mostrar da sua vida ou seguir do outro. Mas e você, naquele momento que você está ali na rede social, nossa, que carrão que fulana comprou, né? Aí essa mesma fulana na outra semana posta viajando, aí essa mesma fulana posta naquele dia uma balada, brincando, brindando, bebendo com as amigas, né? Você tem esse filtro, esse senso crítico de que a vida dela não é perfeita?
Então, eu tenho. Eu consigo, assim, ter, porque eu acho que na nossa formação, no tanto tempo que a gente estuda, que a gente faz análise, né, faz terapia, a gente vai tentando entender mais o mundo, né, ao nosso redor, ou o mundo mesmo amplo, você vai conseguindo entender que aquilo ali, mesmo que você conheça a pessoa, que seja uma pessoa um pouco próxima de você, mas não é aquilo tudo a vida. A gente sabe que a vida não é. Né? Como ela falou, a gente acorda, a gente tem que se arrumar, a gente tem que se ajeitar, porque a gente quer estar bem. A gente quer sair na rua bem, se sentindo bonita, a gente bota um brinco, a gente não acorda assim. Então, tentando entender que o outro que está ali, né, nas redes sociais, na televisão, se mostrando, ele pode estar se mostrando bem, uma pessoa que parece que é tudo perfeito na vida dele, mas a gente tem análise crítica que não é aquilo tudo. Que tem o dia a dia, que tem os corre, como fala, que tem as preocupações, os problemas, cada um tem os seus. E então você tem que ter o filtro para que aquilo não te influencie a sua saúde mental. Já tem vários comentários chegando. Eu vou ler já. Posso fazer um comentário? Existe um abismo enorme. E aí nasce muita frustração entre aquilo que eu quero ser e aquilo que eu consigo ser. É lindo uma mulher toda malhada. Qual o preço daquela malhação? Ela faz dieta, ela se dedica ao corpo, à academia. O corpo dela é bonito, eu quero ter o corpo, mas eu vou fazer o caminho que ela faz? Provavelmente eu não tenho a estrutura para isso. Então, eu nunca vou me aproximar da realidade do outro, porque eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, disponibilidade para estar naquele lugar. Então, a gente precisa compreender o que a gente dá conta de ser. O lugar que eu dou conta de estar, senão eu vou viver frustrada. Eu vou deixar uma pergunta para você já ir pensando na resposta. Enquanto isso, eu vou falar de outros famosos aí também que se deram mal por conta de ostentação. Mas a pergunta é o seguinte, Elza: qual é o limite entre você inspirar uma pessoa e você ostentar? Qual é o limite? Mas, enquanto isso, olha só, outros influenciadores, né, conforme a gente tinha adiantado aqui para vocês, teve um outro influenciador que estava também sempre nas redes sociais, ostentando, e que agora também está tendo problemas com a justiça. A gente está falando aí do Nego Di. Pois é, durante as enchentes no sul do estado, Nego Di chegou a postar nas redes sociais um comprovante de um Pix que teria feito para as vítimas da tragédia no valor de R$1 milhão. Depois que ele foi preso, acusado de aplicar golpes financeiros, a polícia descobriu que, na verdade, ele havia doado, gente, R$100 e não R$1 milhão, como ele postou para se exibir. Olha isso, é aquilo que eu falei com você, Elza. Qual é o limite? Qual é a diferença? Poxa, trabalhei, comprei um carro, postei, compartilhei com vocês essa minha vitória. Mas, quando que isso vira uma ostentação? Olha, eu acho que para a gente não se deixar ser influenciado de uma forma negativa, a gente precisa entender o caminho, a história, os valores que aquilo propaga para mim. Olha, por trás de uma história de sucesso, geralmente tem uma caminhada de muito esforço. Tudo que vem muito fácil, às vezes se liquida muito fácil. Então, o que tem por trás daquela conquista daquela pessoa? Tem ética? Tem moral? Tem trabalho? Tem honestidade? Tem crescimento intelectual para ela e para os outros? Se não tem, aquilo é vazio. O rapaz falou que doou 1 milhão e doou só 100. Olha quanto vazio existencial tem num sujeito desse para ele mentir diante de uma tragédia. Ou seja, eu não tenho nenhum limite sobre a minha ética, que eu me aproveito da dor do outro para poder ter validação. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu acho que os valores, quando a gente vai analisar, é a coisa mais importante. Tem influenciador que quer salvar o mundo, a natureza, a Amazônia, não arruma nem a própria cama. Que quer, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas não cuida nem das pessoas da família. Então, tem muita gente pregando, vendendo coisas que não pratica, num falso moralismo absurdo. Então, é importante a gente ver se existe ali uma relação, né, sensata entre a minha prática e o meu discurso. Porque se só for discurso, eu estou me enganando também. E eu estou retroalimentando um sistema de engano para o outro. A Paola Paigel, ela também é adepta das redes sociais e ela vai trazer um relato para a gente que ela acha muito importante ter esse cuidado, se policiar com essa rotina, às vezes até mesmo tirar um tempo da internet, isso pode ser muito útil. Vamos ver o que ela disse.
Eu acho muito válido você trazer esse assunto sobre que a grama do vizinho sempre parece melhor do que a nossa, né? Sempre parece mais verde. E algo que eu percebo que volta e meia a gente tem que se policiar até, né? Porque você vai, fica bem e daqui a pouco você é bombardeada, principalmente pela questão das redes sociais, né? E aí se você, né, não tiver Deus, não tiver centrada, aquilo vem e pode acabar fazendo mal para você, né? Eu particularmente, volta e meia, faço meio que um detox, fico um pouco ausente das redes sociais para poder me recarregar e dar valor ao que realmente é importante nessa vida, né? Que é na família, os amigos, ter saúde. Acho que é isso, acho que a gente tem que estar sempre se policiando. Tem que ter esse filtro, né? Agora, o interessante é que até saiu uma pesquisa recente falando que 8 minutos é o tempo suficiente para uma mulher que usa o TikTok, por exemplo, ela se sentir mal nas redes sociais, porque o corpo da outra é perfeito, porque a outra faz isso e eu não faço, porque não sei o quê. Olha como isso pode afetar, de fato, influenciar a nossa vida, né? Você já se sentiu mal olhando algumas postagens assim? Já sim. Já sim, inclusive eu tentei reproduzir um vídeo que eu não consegui, eu fiquei bem chateada. Um vídeo do TikTok, né? Por conta do aniversário que está chegando, eu queria fazer algo diferente e eu fiquei chateada por não ter conseguido. Olha só, tá vendo? Isso pode gerar uma frustração não só em quem consome, mas também em quem não para de produzir esses vídeos, Elza? Eu acho que essa exposição desenfreada é muito cansativa, porque você tem que sempre representar. Para você estar representando algo que você não é, você tem que estar extremamente concentrado. Aí não tem leveza, é pesado fazer, né? Eu acho que tem um processo de adoecimento coletivo em quem faz e em quem consome também. Porque a gente fica inseguro, a gente fica frustrado, a gente acaba ficando ingrato, achando que tudo que eu tenho não é de valor, não me faz feliz, que está sempre faltando alguma coisa, que tudo o que eu faço é insuficiente, que só o outro tem sorte, só o outro é abençoado e que todo o meu trabalho não tem resultado. E aí eu acabo me tornando uma pessoa ingrata diante das coisas que às vezes eu tenho e eu não quero enxergar. E a felicidade e a gratidão são irmãs. Não tem como ser feliz sem ser grato. E aí o grande perigo é esse aí. A gente está aqui, mas nós não estamos falando apenas de pessoas com problemas na justiça, não. Quantos influenciadores, né? As pessoas se espelham, mas por trás daquele perfil ali da internet enfrentam, por exemplo, problemas emocionais. Hoje, o influenciador com o maior número de seguidores no Brasil é o Whindersson Nunes. Ele tem 60 milhões de seguidores, gente. O Whindersson agora fala abertamente sobre os problemas de saúde mental que ele enfrentou. O influenciador aparecia nas redes, né, nas fotos, sorrindo, vendendo alegria, mas tratava uma batalha contra a depressão, chegando até mesmo, ele pensou em tirar a própria vida. Uma prova que nem sempre ter dinheiro significa ter felicidade. E aí o influenciador travou e ainda trava uma batalha contra a depressão. Chegaram então aqui alguns comentários, eu vou ler para vocês. A Keila de Vale Encantado, ela diz: boa tarde, eu não me deixo ser influenciada por esse estilo de vida porque a minha realidade é outra. Eu e meu marido batalhamos todos os dias para ter conforto e viver cada dia, né, que é totalmente diferente aí dessa ostentação. Tenho um filho de 17 anos e uma bebê de 6 meses. Trabalho como babá na minha residência, poder ajudar financeiramente meu marido em casa também com as despesas. Também tem um comentário aqui da Lena, lá de Guarapari. Ela diz: eu sou influenciada pelo meu marido, pelo quanto ele trabalha junto a mim para crescermos aos poucos e conquistar uma vida cada vez melhor. Então, começaram devagar. Ela fala: hoje tem uma casa com 4 quartos, mas começou com cômodo e banheiro. Tá vendo? Às vezes a pessoa não vê, só olha lá, olha. Como é que é o nome dela? Olha, tem um casarão, 4 quartos, mas ninguém vê que começou com um banheiro. Exatamente. Né? Começou devagarzinho, mas tem gente que ainda assim ostenta. É aquilo que a gente está falando. Existe uma diferença entre inspirar e ostentar. Como que a gente encontra esse equilíbrio nas redes sociais para a gente também não se tornar essas pessoas? Se você é uma pessoa que precisa ostentar, né, para se sentir feliz, eu recomendo que você
busque ajuda psicológica, porque certamente você está com a sua autoestima, né, muito ferida. E quando você precisa que o outro te valide, é porque você não está dando conta de fazer isso sozinho. Se você está num nível de comparação extrema, achando que tudo que o outro tem é maravilhoso e a sua vida é terrível, eu também recomendo que você comece a se olhar por dentro e olhar para as pequenas conquistas. A gente precisa comemorar as nossas pequenas vitórias. Existe uma caminhada, o resultado é lindo, mas a coisa mais gostosa da vida é quando a gente olha a nossa trajetória e tem orgulho dela. Olha para a sua trajetória e sinta orgulho só de você levantar da cama, conseguir trabalhar, ter a sua família, não tirar nada de ninguém com corrupção, já é para a gente ser muito grato. Então, são essas coisas que de fato têm valor na vida. Às vezes a gente olha muito para aquilo que tem preço. Preço eu pago com dinheiro. O que tem valor, família, apoio, rede social, caráter, isso não tem como pagar com dinheiro. Isso é um valor inestimável. É inenarrável, não tem como eu descrever, eu só consigo sentir. Então, sinta os seus valores, se apegue ao que você tem no seu caráter, você vai ser feliz. Olha o comentário aqui da Maria Conceição, ela é de Campo Grande, ela disse: eu conheço uma influenciadora que posta um monte de coisa, ela é minha vizinha e a realidade dela é totalmente o contrário. Você conhece pessoas assim também? Ah, a gente conhece, né? Então, por isso que quando fala que a gente tem que refletir, é isso, reflita sobre sua vida, como ela falou, como é, o que você viveu até hoje? Por que você não pode somente admirar aquilo que você vê no outro? Que muitas vezes a gente admira as coisas das pessoas, as conquistas, não somente pessoais, como materiais também, né? Mas você tem que olhar para a sua realidade e ver o que você conquistou, o que você tem para conquistar na vida, para que você se sinta bem. Porque o mais importante é a nossa saúde mental, né? Se aquilo que eu admiro é naquele influenciador, nossa, que legal, ok, mas até que ponto que está te influenciando para você mudar a sua rotina ou se sentir mal diante dos valores que é passado, que não são os seus valores de vida. E se for isso, gente, deixa de seguir. Se está te fazendo mal, também, né? Se afasta. Tem que fazer bem. Referencial é importante, comparativo é perigoso. Isso. Perfeito. Tem muito comentário chegando. Minha editora, chefe maravilhosa, Adriana Marques, acabou de dar mais 2 minutos aqui pra gente. Vamos ler mais comentários, então. Ela acabou de falar aqui, Vamos lá. Tem uma pessoa que diz: me chamo Claudemir, às vezes fazemos as pessoas de fora felizes, né? Demonstramos algo bom fora de casa e deixamos a desejar para aquelas pessoas que às vezes fariam de tudo para nos ver bem. Devemos ser mais recíprocos. Esse é o comentário do Claudemir. Também tem uma outra pessoa que diz: adorei a pauta do programa de hoje sobre ser influenciado. As únicas pessoas que me influenciam, né? Ela fala Deus, Jesus, né? O nome dessa pessoa é o Anderson da Silva Mendonça, de Vila Velha. Tem uma pessoa que também diz aqui que não perde o programa por nada, a dona Olinda, lá de Jardim Camburi. Obrigada pelo carinho. Mas você que está aí hoje consumindo rede social, Elza, a gente se pergunta: a culpa é só de quem posta ou da forma que a gente também absorve? Nossa, para finalizar. É um sistema que se retroalimenta, né? Só existe a continuidade da apresentação de alguma coisa se tiver alguém do lado de cá para consumir. Então, assim, lembrando que não é problemático consumir. Eu preciso analisar o conteúdo que eu vou consumir. Então, se ele tem valor para apresentar para mim, para minha família e me fazer melhor, trazer alguma coisa que vai agregar para minha vida, eu dou ok. Se não, descarta. Você tem essa liberdade. Perfeito. É você que comanda o sistema.